Muito bem, então hoje nós vamos trabalhar aí com as funções orgânicas, tá certo? E com noções da nomenclatura das moléculas orgânicas. Noções de nomenclatura, evidentemente, né, num curso pequeno desse tipo, né, não dá para a gente falar tudo sobre nomenclatura. Mas nós vamos pegar os casos mais importantes que vocês precisam saber, tá? Bom, primeiramente, funções orgânicas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o conceito de função química, né? O que é uma função química, certo? Então, função química é um conjunto de substâncias que tem propriedades químicas semelhantes. Propriedades químicas semelhantes, nem iguais, não, tá? Então, na química inorgânica, a gente estuda 5 funções, né? Hidreto, hidróxido, óxido, ácido e sal, né? Certo? 5 funções na química inorgânica. Agora, a química orgânica, tá? Tem umas 10 ou 11 funções que são mais importantes, mas tem mais umas 15 funções correndo aí por fora, tá? Então, tem muita função dentro da química orgânica, certo? Então, nós vamos, né, primeiramente, identificar essas funções. Tá? Vamos aprender a identificar essas funções. E isso é uma questão manjadíssima em prova. Tá? É uma questão típica de prova de vestibular, exame seriado, né, concurso, essas coisas aí. É uma questão muito manjada. Pedir para você identificar funções químicas presentes. Perfeito? Então, vamos lá. A primeira função, né, a gente costuma dizer que a mãe de todas as funções, né, é a função hidrocarboneto. A função hidrocarboneto é a mãe de todas as funções. Então, atenção, o que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é um composto formado apenas de carbono e hidrogênio. Tá? Apenas de carbono e hidrogênio. Tá? Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, só, mais nada. Tá? E aí os hidrocarbonetos formam vários grupos de hidrocarbonetos, inclusive que alguns autores consideram como funções separadas. Tá? Alguns tipos de hidrocarbonetos são considerados como funções à parte por alguns autores. Tá? E está ok, porque eles têm propriedades semelhantes, tal. Né? Bom, agora, os hidrocarbonetos eles se dividem em 2 tipos fundamentais. Os hidrocarbonetos alifáticos e os hidrocarbonetos aromáticos. Tá? Então, qual que é a ideia aí? Primeiro, é a gente falar dos aromáticos. Tá? Então, o que são aromáticos? Aromáticos, gente, são hidrocarbonetos derivados do benzeno. Tá? O benzeno, aqui está uma fórmula estrutural do benzeno, aqui a mesma fórmula estrutural, só que indicando os hidrogênios. Lembra que eu não preciso de indicar os hidrogênios, né? Eu não preciso. Mas aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque como tem ligações duplas em todos os carbonos têm dupla, então cada carbono só cabe um hidrogênio. Só cabe um hidrogênio. Então, o benzeno é C6H6. Tá? Ele é representado assim, ele pode ser representado assim e ele pode ser representado assim. Por que ele pode ser representado assim? Porque essas duplas elas são deslocalizadas. Como assim, Ramon? Elas podem mudar de posição. Tá? Essas duplas podem mudar de posição. Elas podem girar aqui, ó, trocar de posição. Então, a gente fala em duplas deslocalizadas, tá? Ligações duplas deslocalizadas. Agora, na verdade, quem muda de posição é a ligação π, tá? Então, a ligação dupla tem uma sigma e uma π, tá certo? Sigma, ponta com ponta, π, interpenetração lateral, tá? A sigma, ela não sai do lugar dela. Quem muda de posição é a π. Tá? A π é que vai girar. Então, não se assustem se você ouvir falar em duplas deslocalizadas, ligações π
ligações pi deslocalizadas, tá? Ou se falar em elétrons pi deslocalizados, tá? É tudo a mesma coisa, tá? Dá tudo na mesma, certo? Ligações duplas deslocalizadas, quer dizer, não tem um local fixo, elas ficam trocando de posição, elas ficam girando. Ligações pi deslocalizadas ou os elétrons pi deslocalizados. O que são os elétrons pi? São os elétrons que formam a ligação pi. Né? Na aula passada, nós falamos que toda ligação são dois elétrons, né? É um compartilhamento de elétrons. Lembra lá da fórmula estrutural de Lewis? Né? Cada tracinho são dois elétrons. Então, a ligação π também são dois elétrons. Tá? E eles não têm posição fixa, então eles ficam mudando de posição, girando entre os átomos. Então, pelo fato de girar, né? De girar, a gente faz também essa representação, né? De um hexágono, né? Com um círculo no meio, um oval no meio, uma coisa desse tipo, indicando que as ligações duplas estão girando. Muitíssimo cuidado com essa representação, tá? Muito cuidado com essa representação. Por quê, Ramon? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, tá? Mas a nota na prova sente, tá certo? Então, o que acontece? Você não está vendo as duplas. Então, como o aluno não está vendo as duplas, ele esquece das duplas. Então, lembra aquilo que nós aprendemos ontem, de contar deficiências de hidrogênio? Né? Ah, ligação dupla tira 2 hidrogênios. Então, se o sujeito não perceber que aí são duplas, né, ele vai errar por 6 hidrogênios. Ele não está vendo 3 ligações duplas. Então, ele vai fazer um erro de 6 hidrogênios. Tá? Então, muita atenção com essa representação. Bom, então, benzeno é o pai dos aromáticos, né? Ele é o pai dos aromáticos. É um líquido incolor, tá? Tem um cheiro agradável, daí o nome hidrocarboneto aromático, tá? Mas tem 2 detalhes. Ele é enjoativo, o líquido dele, o cheiro dele. Depois de um tempo você enjoa daquele cheiro. E ele é um cancerígeno. Tá? Benzeno é um cancerígeno, então não é para ficar cheirando ele, não, porque ele é um cancerígeno. Certo? Inclusive, posto de gasolina, tá? Quando for abastecer carro lá no posto de gasolina, vocês reparem do lado da bomba, todo posto de gasolina tem que ter um aviso sobre riscos do benzeno, porque ele é um componente da gasolina. Tá? E aí, na hora que abastece ali o tanque, né, o vapor de benzeno ele sai. E aí o frentista, né, que é o cara lá que abastece o carro, ele não pode ficar ali do lado do carro, não. Tá? Ele coloca a mangueirinha lá, afasta mais um pouco, né, e deixa a gasolina cair, para ele não ficar muito próximo. Se você ficar próximo, você ficar encostado no carro, ele vai respirar benzeno. Tá? E benzeno é cancerígeno. Tá? Além de outros problemas que pode dar no pulmão também, um conjunto de problemas que a gente chama de benzenismo. Então, existe essa campanha do governo federal, já há muitos anos, tá? Orientando o frentista, né? As pessoas que trabalham com gasolina, para tomar cuidado com esses vapores da gasolina que contêm benzeno. É claro que você respirar gasolina um dia, não tem problema, mas o frentista respira todo dia, né? Então, para ele é complicado. Tá? O acúmulo dessa substância no organismo dele é complicado, certo? Então, dá problema. Então, tem essas orientações aí. Qualquer hora você vai aparecer em prova, tá? Prova do Enem, qualquer hora você vai aparecer, até porque é uma estratégia do governo federal e eles adoram colocar essas coisas em prova. Bom, então, tudo que for derivado do benzeno é hidrocarboneto aromático. Tá? Então, basicamente, você vai olhar na molécula. Se tiver um anel aromático, um anel benzênico, mesma coisa, tá? Anel aromático, anel benzênico, tá? Então, aquilo ali é um hidrocarboneto aromático. Tá certo? Então, esse aqui de baixo é um hidrocarboneto aromático, né? Então, tem aqui
o anel benzênico, né? E um grupo CH2, CH3 aqui. Aqui, dois anéis benzênicos, né? Dois anéis benzênicos. Ah, não, Ramon, só tem um. Só esse lado de cá que tem três duplas. Gente, presta atenção. As duplas trocam de posição. Então, na hora que a dupla passa para cá, ó, na hora que a dupla passa para cá, ela está pertencendo simultaneamente aos dois anéis. Tá certo? Porque aqui ela está entre esses dois carbonos, não é? Então, se ela passa para cá, não interessa se eu desenho ela do lado esquerdo ou se eu desenho do lado direito, se ela passa para cá, ela está fazendo parte dos dois anéis. Então, são dois anéis benzênicos. Nós vamos falar desse composto lá na frente, que é o tal do naftaleno. Tá? Então, benzeno, hidrocarboneto aromático, tá? Presente na gasolina, presente também naquela cola de sapateiro, né? Que tem um cheirinho, né? Que alguns acham agradável, né? E aí tem um vício, né? De cheirar cola de sapateiro, né? Então, muito comum em jovens, né? O vício de cheirar cola de sapateiro. E é um vício complicado, porque, né? É cancerígena, é substância cancerígena, tá? Bom, então, se tiver o anel benzênico, se tiver o anel aromático, é hidrocarboneto aromático. Tá? Se não tiver, é hidrocarboneto alifático. Tá certo? É hidrocarboneto alifático. Então, simples assim. Tem o anel benzênico? Tem. Só tem carbono e hidrogênio, tá? Só tem carbono e hidrogênio. Tem o anel benzênico, hidrocarboneto aromático? Não tem, hidrocarboneto alifático. Aí pode ser de cadeia aberta, insaturada, aberta normal, aberta ramificada, saturada, né? Aqui com duas insaturações, tá? Fechada, com 5 carbono, com 6 carbono. Agora, pode ter dupla? Pode. Não pode ter 3 alternadas. Tá? Quer dizer, não pode ser uma fechada de 6 carbonos, 6, tá? Carbonos com duplas alternadas. Ah, mas se tiver uma dupla aqui, outra dupla aqui, não tem problema. Tá? No 5 carbono aqui não tem problema. No 6 carbono é que você tem o anel benzeno. Tá legal? Então, molécula hidrocarboneto de cadeia aberta, alifático. Claro. Né? Todo hidrocarboneto de cadeia aberta é alifático. Tá certo? Agora, de cadeia fechada, pode ser aromático, pode ser alifático. Aí depende se tem anel benzênico ou não. Tá bom? Ok? O Ramon, oi. Toda substância que tem cheiro agradável é hidrocarboneto aromático? Não. Cuidado. Tá? Várias substâncias que têm cheiro agradável pertencem a outras funções. Tá? Principalmente a função éster. Tá? A função éster tem muitas substâncias nela de cheiro agradável. E não tem nada a ver com aromático. Tá? Não tem nada a ver com aromático. Tá bom? Então, primeira coisa é isso: hidrocarboneto alifático, hidrocarboneto aromático. Tá? Agora vamos, né, para as outras funções que vão ter grupos funcionais. Tá? Grupos funcionais. O que é um grupo funcional? É um grupo que identifica a função. Tá? É um grupo que identifica a função. Grupo funcional. Tá? Então, no álcool, né? No álcool, a primeira das funções que nós vamos ver aí, a função álcool, o grupo funcional é o OH. É o OH, conhecido como hidroxila. Tá? Hidroxila. Mas a próxima função, que é a função fenol, o grupo funcional também é o OH. Ixi, Maria, e agora? Como é que a gente faz? Então, cuidado, tá? São as duas únicas funções onde vai acontecer esse problema. Tá? Elas têm o mesmo grupo funcional, mas as propriedades não são semelhantes. Tá? Por isso que são funções diferentes. Certo? Então, olha só. No álcool, o grupo OH está ligado num radical resto, pedaço de molécula, tá? Alifático. 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 Tá?
tira um hidrogênio aqui, ó, de qualquer lugar, tá? E coloca um OH, tá? Você vai ter um álcool. Você vai ter um álcool, certo? Então, álcool, o OH está ligado num radical R. Radical R é o chamado radical alifático, radical alquil. Nós vamos falar disso no futuro. Tá certo? Agora, o fenol, o OH está ligado num radical AR, num radical aril, num grupo aromático. Mas tem que estar ligado no anel aromático. Tá? O OH tem que estar ligado no anel aromático. Presta atenção. Olha aqui, ó. Se eu ligo o OH aqui nesse carbono, é um fenol. Mas se eu ligo o OH nesse carbono, aí é um álcool. Aí é um álcool. Tá? Então, para ser fenol, o OH tem que estar ligado direto no anel benzênico. Não pode ser em outra coisa, não. Tem que ser direto no anel benzênico. Cuidado, que isso é pegadinha, muito comum em provas, os alunos caem bonitinho. Tá? Então, olha aqui, nós temos alguns exemplos de álcoois, né? Nós temos um álcool aqui de 2 carbonos, que é o etanol, depois nós vamos ver o nome dele, né? Que é o álcool comum, tá? Um álcool aqui, ó, de 5 carbonos com uma ligação dupla, um álcool de cadeia fechada, tá? Beleza. Então, nós temos vários tipos de álcoois aqui, tá? Esse álcool aqui de cima é um álcool primário, tá? Por que ele é um álcool primário? Porque o OH está ligado num carbono primário, carbono que só está ligado em um outro carbono. Esse álcool aqui, ele é um álcool secundário, porque o OH está ligado num carbono secundário. E esse álcool aqui, ó, é um álcool terciário, porque o OH está ligado num carbono que já está ligado em 3 carbonos, carbono terciário, tá? Então, existe álcool primário, secundário e terciário. Tá certo? Muito bem. Então, isso são álcoois. E o fenol, o OH ligado diretamente no benzeno, no anel aromático. Tá certo? Atenção, atenção, tá? Essa molécula aqui, ó, é igualzinha a essa aqui, ó. Tá? Aqui é uma representação condensada. Presta atenção. Olha, volta aqui. O benzeno é C6H6. O benzeno é C6H6. Se eu tiro um H para colocar um OH, fica C6H5. Então, aqui, tá vendo? C6H5OH. Beleza? Então, cuidado com isso, tá? O benzeno que perdeu um hidrogênio é representado C6H5. Então, na hora que você vê um C6H5, você fala assim, opa, né? Isso aqui é um benzeno que perdeu hidrogênio. É um anel benzênico, é um anel aromático. Tá? Fica ligado nisso aí, que isso aí é perigoso. Tá? Os caras que fazem pegadinha com você nisso aí. Bom, então, função álcool, função fenol. Propriedades diferentes, tá, gente? Propriedades diferentes. Tá certo? Inclusive, fenóis são extremamente tóxicos. Não que os álcoois não sejam, né? Não que os álcoois não sejam. Tá? O próprio etanol, o álcool das bebidas alcoólicas aí, ele é tóxico para o organismo. Tá? Então, dependendo da quantidade, você pode até morrer. Tá certo? Mas existem outros álcoois que são piores ainda para o organismo. Agora, todos os fenóis são extremamente tóxicos para o organismo e são poluentes ambientais importantes também. Tá? Fenóis. Tá bom? Bom, função éter. Função éter. O grupo funcional é um oxigênio entre carbonos. Tá? Um oxigênio entre carbonos. Agora, presta atenção. Tá? Olha aqui, ó. Fórmula geral. Tá? E lá em cima, aquele ROH, aquele AROH, são fórmulas gerais de álcool e fenol. Tá? Fórmula geral de um éter, tá? Pode ser R, pode ser AR. Quer dizer, eu posso ter R de um lado, oxigênio R do outro,
tá? Eu posso ter R de um lado, oxigênio, AR do outro, tá? Ou eu posso ter AR de um lado, oxigênio, AR do outro, tá? Tudo bem, vale qualquer situação, tá? Então, só álcool e fenol é que você tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Álcool obrigatoriamente é um radical R, grupo alifático, tá? E fenol é um radical AR, anel aromático, grupo aromático, tá? Só álcool e fenol que tem essa história, tá certo? Éter pode ser R, AR, pode ser qualquer coisa. Toma cuidado aí, hein, pessoal? Toma cuidado, tá? O sujeito chega na prova, pergunta, questão aberta. O pessoal vai fazer vestibulares de medicina, questão aberta. Qual a fórmula geral dessa substância? Aí o aluno não sabe o que é fórmula geral, coloca a fórmula molecular, coloca a fórmula estrutural, coloca a fórmula mínima, não é nada disso. Fórmula geral é essa, tá? Que eu estou mostrando aí, que indica o grupo funcional, tá? Que indica o grupo funcional, beleza? Então, no éter, é o oxigênio entre carbonos, nada diferente ali em volta, tá? O que eu digo de nada diferente ali em volta? Só carbono e hidrogênio ali em volta. Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem nada disso, tá? Então, aqui é um éter, tá? Existem os éteres de cadeia fechada. Olha aqui, ó, o oxigênio tem carbonos. Éter de cadeia fechada, tá? Éter de cadeia fechada. Os éteres de cadeia fechada, eles costumam receber um nome especial, viu? Costumam ser chamados de epóxitos, tá? Epóxitos. Éteres de cadeia fechada costumam ser chamados de epóxitos, tá? E aqui eu tenho um éter, olha aqui, ó, o oxigênio. De um lado eu tenho o AR, né, o aromático, do outro lado eu tenho o R, alifático, tá? Então essa turma toda aqui é éter, tá certo? Tudo isso aqui é éter. Função cetona. Função cetona. Então, fórmula geral. Fórmula geral, tá? Você vai ter um R e um CO, tá? Então, pode ser o R, pode ser o CO entre dois radicais R, pode ser o CO entre um radical R e um radical AR, pode ser o CO entre um radical AR e outro radical AR, não tem problema. Tá? Tudo aí está valendo, tudo é cetona. Tá? Tanto faz R ou AR, igual aqui no éter, mesma coisa. Então, grupo CO. O grupo CO é um grupo importantíssimo na química orgânica. Tá? Ele vai aparecer em nada mais, nada menos do que 5 funções das tradicionais. Aparecem em outras também, tá? Mas aparecem 5 funções dessas funções tradicionais. Tá? E esse grupo C-dupla-O é chamado carbonila. É chamado carbonila. Tá? Então, olha aqui, ó, esse aqui é uma cetona. R, carbonila, R. Tá? Aqui uma cetona de cadeia fechada. Né? Então, você tem o C-dupla-O aqui, ó. Aqui está seu C-dupla-O, R para um lado, R para o outro, é a mesma coisa. Tá? E aqui, de novo, ó, o C-dupla-O pode ser escrito de forma condensada como CO, né? Aliás, eu tinha falado isso ontem, tá? CO. Então, aí tem o CH3, CH2, R, né? CO, outro CH2, CH3, outro R. O CO entre dois R's aí também, tá? Aqui eu não coloquei nenhuma acetona com aromático aqui, mas pode ter também, tá? Depois nós vamos ver exemplo na frente. Aldeído. Aldeído. Bom, no aldeído, o grupo funcional é esse grupo aqui, ó. Tá? Que, se você reparar direitinho, é uma carbonila C-dupla-O com um hidrogênio. C-dupla-O com um hidrogênio. Tá?
Esse grupo, alguns grupos funcionais têm nome, tá, gente? Alguns têm nome, são todos não, tá? Grupo aldoxila, tá? Grupo aldoxila, dos aldeídos, certo? Aldoxila. Ele pode ser escrito simplificadamente como CHO, tá? Então, em vez de aqui, ó, CH3, CH2 é alifático, né? C dupla OH, eu tenho aqui um aromático, né? Um benzeno, C dupla OH, CHO. Mas pode ser escrito também COH. Eu não gosto disso aqui. Eu não gosto disso aqui porque o aluno fica iludido achando que tem um OH. Isso é enganação, isso é para enganar aluno. Tá? O aluno bate o olho ali e fala assim, opa, um grupo OH, uma hidroxila. Não, não tem grupo OH. O hidrogênio não está ligado no oxigênio. Tá certo? Então, não gosto dessa representação. Mas no Enem, meu querido, tá? No amor, na guerra e no Enem vale tudo. Tá? Eles têm colocado dessa forma, você não assusta, não. Tá? Então, o aldeído pode ser R-CHO, né? Ou AR-CHO. Tá? Fórmula geral, né? Fórmula geral. R-CHO ou AR-CHO. Tá? Pode ser qualquer uma das duas aí, sem problema nenhum. Tá certo? Lembrando, então, R e AR só faz diferença para álcool-fenol. Tá? Nas outras funções não tem disso. Tá? Bom, e aqui nós temos uma função extremamente importante, que é a função ácido carboxílico. Presta atenção. Carboxila. Carboxila. O que é carboxila? Carboxila é a mistura de duas coisas que vocês conhecem. É a mistura da carbonila, que é o C dupla O, né? C dupla O é a carbonila, com OH, que é a hidroxila. Né? Então, misturar os dois nomes, carboxila. Tá? Então, quem tem isso aí é um ácido carboxílico, C dupla O, OH. Certo? Que pode ser escrito resumidamente COOH, que pode ser escrito resumidamente CO2H, né? CO2H, tá? Então isso aqui é um ácido carboxílico, que a carboxila, o grupo funcional, está ligado no AR e aqui está ligado no R. Então é aquela história, né, da fórmula geral, pode ser ROH, pode ser AROH, tá? Sem problema nenhum. Tá certo? Sem problema nenhum. Ramon, pode ter vários grupos carboxila na mesma molécula? Pode, ué, pode, nas outras funções também. Pode ter mais de um grupo na mesma molécula. Tá? Agora, ácido carboxílico, importantíssimo, tá? Ácido carboxílico, importantíssimo. Pessoal que vai fazer área biológica, área biomédica, tá? Muita atenção com os ácidos carboxílicos, porque nós temos, olha só, na bioquímica, né? Na bioquímica, os aminoácidos, tá? Que tem um grupo ácido carboxilo, tá? Os ácidos graxos, tá? Os ácidos graxos, né? Que também são ácidos carboxílicos de cadeia longa, nós vamos falar deles mais para frente. Nós temos vários ácidos que participam de reações biológicas importantes. Então, só para lembrar vocês aí da biologia, ácido pirúvico, tá? Lá na respiração, ácido cítrico lá na respiração também, tá? Nós temos uma série de ácidos aí que participam de processos importantes dentro da biologia, tá? Então, fique espertinho com eles aí, tá? Fique espertinho que ácido carboxílico é extremamente importante para quem vai fazer área biomédica e aparece demais em prova, tá? Bom, função éster. A função éster se caracteriza pela presença desse grupo funcional. C dupla O. Atenção, não vai confundir isso com cetona éter. Para ser cetona,
é o C-O entre carbonos. O máximo que pode ter em volta é carbono e hidrogênio. Para ser éter, é oxigênio, o máximo que pode ter em volta é carbono e hidrogênio. Se eu coloco um C-O do lado do O, aí não é um éter e uma cetona, não. Aí é um éster. Tá? Aí é um éster. Então, C-O é um éster. Pode ser escrito condensadamente COO, ou de trás para frente, né, gente? OC. Né? Depende de quem está ligado aonde. Tá? Depende de quem está ligado onde. Tá certo? Ok? Então, essa questão aí é uma questão intrigante, né? É uma questão importante você ficar espertinho. Tá? Bom, fórmula geral de éster. Fórmula geral de éster. Então, mesma coisa, eu posso ter um RCOR, eu posso ter um RCOAR, eu posso ter um ARCOOAR, tá? Então, eu posso ter de tudo. Posso ter de tudo. Então, todos os exemplos aqui são exemplos de ésteres. Todos os exemplos aqui são exemplos de ésteres. Beleza? Muito bem. E um detalhe, tá? Os ésteres, eles se originam de uma reação química, nós vamos ver depois aí na frente, entre um ácido carboxílico e um álcool, tá? Entre um ácido carboxílico e um álcool. Eles se originam dessa reação química. Muito bem. A função amina, tá? É derivada da amônia, tá certo? Ela é derivada da amônia. Só um minutinho aqui, gente. Só um segundinho aqui. Então, a função amina, né, ela é derivada da amônia, tá certo? Então, são derivados da amônia. Vou diminuir essa fonte aqui agora, né? Derivado da amônia. Vamos diminuir essa letrinha aqui. Derivada da amônia. A amônia, gente, é o NH3, né? A amônia é o famoso NH3, certo? Amônia, né? Muito bem. E aí o que acontece? Eu tenho o grupo NH3, amônia, eu posso tirar um hidrogênio, aí vai ficar NH2, substituir por um radical. R ou AR, tanto faz. Tá? R ou AR, tanto faz. Tá bom? Eu posso tirar dois hidrogênios, aí fica NH, aí eu posso pôr dois radicais R, dois radicais AR, tá? Um R, um AR, tanto faz. E eu posso tirar os três hidrogênios e colocar três radicais. Também pode ser R, pode ser AR, pode ser de qualquer jeito. Então, fórmula geral aqui, ó, não dá nem para falar todas, né? Não dá nem para falar todas, porque tem tanta combinação possível. Eu vou colocar simplesmente aqui RNH2, ARNH2, só para vocês lembrarem, né? Que eu posso ligar tanto R quanto AR, tanto faz. Tá certo? Não tem problema. Tá? Bom, agora atenção, hein? Atenção. Se eu tiro um hidrogênio da amônia e coloco um radical, R ou AR, eu tenho uma amina primária. Se eu tiro dois hidrogênios, coloco dois radicais, eu tenho uma amina secundária. E se eu tiro os três hidrogênios e coloco três radicais, eu tenho uma amina terciária. Tá? Toma muito cuidado com isso, porque com álcool é diferente. Né? Então, álcool primário, o OH, está ligado num carbono primário. Álcool secundário, o OH está ligado num carbono secundário. Álcool terciário, o OH está ligado num carbono terciário. A amina primária não é aquela que está ligada num carbono primário, não.
A amina secundária não é que está ligada no carbono secundário. A amina terciária não é que está ligada no carbono terciário, não é nada disso. Tá? A amina primária é aquela que tem um radical ligado ao nitrogênio. A amina secundária tem 2 radicais. E a amina terciária tem 3. Pode ser iguais, pode ser diferentes, tanto faz. Tá? Então, muito cuidado com as aminas. E é uma função importantíssima também. Basta lembrar, então, dos aminoácidos. Né? Então, os aminoácidos vão juntar 2 funções importantíssimas da química orgânica, que é a função amina e a função ácido carboxílico. Tá? Função amina e a função ácido carboxílico. Certo? Função amida, grupo funcional, ó. De novo temos a carbonila, tá? Ligada no nitrogênio. C-O-N. Gente, o que importa aqui é o C-O-N, tá? Porque eu posso trocar esses hidrogênios aqui, ó, por radicais também. Tá? Se eu quiser ligar um CH3 aqui, um benzeno aqui, eu posso ligar. Tá? O que importa de verdade é o C-O-N, tá? Que identifica a amida, tá certo? Pode ser escrito também como CONH2. Tá? E aqui nós temos uma amida importante, que é a ureia, né? Que é a primeira substância que foi produzida na química orgânica, né? Lá do Heller, né? Que nós falamos na aula passada. Então, ela tem o C-O, N de um lado e N do outro. É considerado uma amida. Tá? Então, fórmula geral, você vai ter RCONH2, ArCONH2, mas lembrando que eu posso tirar esses hidrogênios aqui, ó, e ligar outras coisas, tá? Eu posso tirar esse hidrogênio e ligar outras coisas. Então, o que importa mesmo, de verdade, é o C-O-N, ele que realmente vai identificar a função para vocês. Tá? Vou até fazer o seguinte, vou até fazer uma mudança nessa representação aqui de cima, para deixar isso bem claro para vocês na hora que vocês forem estudar. Tá? O que importa mesmo é que, ó, é o C-O-N. Tá? Isso é que importa mesmo para você falar que é uma amida. Tá? Muito bem. E a 11ª função, né? Função aleto. Tá? Então, o aleto, você tem um halogênio substituindo um hidrogênio em hidrocarboneto aromático ou hidrocarboneto alifático. Tanto faz. Né? Então, são os halogênios flúor, cloro, bromo ou iodo. Tá? Ligados em R ou AR, tá certo? Então, a fórmula geral, a gente costuma falar assim, ó, RX ou ARX, tá? X representa um halogênio. Tá? X na química aí, ó, representa um halogênio. Tá? Então, você pegou o benzeno lá, tirou um hidrogênio, colocou um flúor, um cloro, um bromo, um iodo, tanto faz, tá? Ou qualquer outra molécula aí, qualquer outro hidrocarboneto. Tirou hidrogênio, colocou 1, 2, 3 halogênios, você vai ter halitos. Tá? Você vai ter halitos. Então, essas são as 11 funções mais famosas. Tem outras? Claro, tem outras. Tá? As outras não são tão famosas assim, não, mas são importantes. E algumas envolvem pegadinhas. Tá? Entre elas, nós temos a função enol. Tá? Enol, que, de novo, você tem o grupo funcional OH. Tá vendo? De novo, você tem um grupo funcional OH. Mas não é álcool nem fenol. Tá? Por quê? Porque é um OH ligado num carbono que tem dupla. E que não é aromático, claro, né? Porque se for aromático, aí é fenol. Tá? Então, se você tiver um hidrocarboneto lá, uma dupla entre carbonos, e ligar um OH no carbono da dupla, tá? Aí você tem um enol. E enóis são importantes, viu?
Cuidado com eles e dá umas pegadinhas boas em prova aí, aluno esquece dessa função. Tiol é um parente do álcool, né? Só que, em vez de ser OH, né, é o elemento que está debaixo do oxigênio na tabela periódica, é o enxofre, é o SH. Tá? Então, isso aí é quase um álcool, né? Só que, em vez de OH, é SH. Então, são os tiol, tióis. Tio significa enxofre, tá? Tio significa enxofre, certo? Tio é enxofre, tá? Tiol. A função nitrila, tá? Você tem o C tripla N. Cuidado, tá? C tripla N. E atenção, hein? C tripla N pode vir escrito só assim, CN. E o aluno não perceber que tem uma tripla ali no meio. Aí é aquela história, uma tripla, uma ligação sigma, duas ligações pi, né? Então, não está representado, isso é um perigo, tá? Isso é um perigo, os alunos podem se confundir nisso aí, tá? Ácido sulfônico. Nós vamos falar dele lá na frente, quando a gente falar de detergente, tá? Tem o grupo SO3H. SO3H é um ácido sulfônico. E os chamados nitrocompostos têm o grupo NO2, nitrocompostos. Tem mais funções, Ramon? Tem. Então, aí nós falamos 16, tá? Existem outras também, além dessas. Tá? Tem a isonitrila, tem os anidridos de ácido, tá? Os compostos de Grignard, os compostos de Franklin, tem várias outras funções aí, tá certo? Agora, as mais importantes são essas. Porém, eu aconselho a vocês uma coisa, tá? Eu aconselho a vocês uma coisinha. Vai fazer vestibular, né? Lugar estranho, lugar diferente, não sei o quê, dá uma conferida com calma no programa de Química Orgânica, para ver quais funções eles cobram, tá? Se são só essas aí, ou se nem todas essas, né? Tem vestibular que não cobra nem todas essas, tá? E se tem mais alguma, tá? Aí dá uma conferida, certo? Dá uma conferida, porque aquela história, tem vestibular que eles fazem questão de cobrar aquilo que não é cobrado no Enem, tá? Eles fazem questão disso. Tá? É uma estratégia, gente. Tá? É uma estratégia do vestibular. Tá? Vou dar um exemplo. Tá? Não é o caso aqui de Sete Lagoas, não, mas eu vou dar um exemplo. Tá? Você tem uma faculdade de medicina numa cidade X aí, tá certo? Uma cidade X aí. Tá? Aí, na hora que você pega o programa da faculdade de medicina dessa cidade X, tá? Imagina a cidade aí, sei lá, Governador Valadares, tá? Você imagina lá. Você pega o programa, lá começa a falar de ácido sulfônico, nitrocomposto, nitrila, anidrido de ácido, composto de Grignard, coisa que não tem no programa do Enem. Tá? E cai. Tá? Então, qual que é a lógica disso aí? Eles fazem isso para que o pessoal da cidade lá, tá? O pessoal da cidade lá, onde está essa faculdade, claro que estão ligadão no programa, né? Claro que estão ligadão no programa. O professor que dá aula naquela cidade, ele está ligadão no programa daquele vestibular lá, tá certo? Então, ele fala dessas funções todas. E quem é de fora, né, que vai lá, às vezes, até como franco atirador, né, nem preparou direito, nem viu prova anterior, nem olhou o programa, nem nada, tá certo? Preparou bem demais, mas preparou para o Enem, preparou para uma outra faculdade que não cobrava essas funções. Aí chega lá, fatalmente cai essas funções, aí o de fora erra, o de casa acerta. Aí você bota um peso 4 aí na prova, pronto. Tá? Você bota um peso 4 aí na prova de Química, quer dizer, você está valorizando, né, o estudante daquela cidade, sem cota nem nada. Você não botou cota, você não botou nada. É uma maneira que o pessoal tem que fazer esse tipo de coisa, você fica esperto. Tá? Vestibular de medicina, por exemplo, no Espírito Santo. Tá? Não sei como é que está agora, tem muito tempo que eu não vejo o programa, mas eu acho que não mudou, não. Vestibular da EMESCAN, Escola de Medicina da Santa Casa, cobrava História e Geografia do Espírito Santo. Tá lá no programa, História e Geografia do Estado do Espírito Santo.
Tá certo? Quer dizer, você preparou para o Enem, né, para a USP, para a Unicamp, você não estudou História e Geografia do Espírito Santo. Você vai chegar lá, vai ter uma questão sobre isso, o cara de lá sabe, que os professores de História e Geografia explicam isso nas aulas, tem até apostila sobre isso, tal, etc. E eles vão se dar bem, e você nunca ouviu falar. Tá? Então, você fica espertinho com isso aí que acontece. Tá? Não vá para um vestibular sem olhar o programa com atenção, tá? E as provas anteriores. Não faça isso. Tá? Senão, é perda de tempo, jogar dinheiro fora. Tá? Jogar dinheiro fora. Muito bem. Vamos identificar funções presentes em algumas moléculas importantes aí. Muito comum em prova, conforme eu falei com vocês, pedir para identificar funções presentes. Né? Pedir para identificar funções presentes. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. O sujeito pega medicamentos, substâncias que você conhece da biologia, hormônios, tá? E joga aí, tá? Para você identificar funções. Então, no chat aí, ó, se for possível, coloque aí o que vocês acham, tá? Que função é essa aqui em cima? Que função é essa aqui em cima? Presente no ácido acetilsalicílico, aspirina, isso aí, né? É um ácido carboxílico. Isso é um ácido carboxílico. Muito bem. E aqui é uma função o quê? Ó, C dupla O com O na vizinhança. Uma função éster. Muito bem. Tá? Aqui em cima, glicose. C dupla OH. Que função é essa? Aldeído. Tá? E esse aqui, esse OHzinho aqui do lado, que é esse mesmo OHzinho aqui do lado, ó. Função álcool. Muito bem. Tá? E essa aqui, ó, C dupla O entre carbonos. C dupla O entre carbonos. Cetona. Aliás, gente, aqui vem a definição de açúcar, tá? Do ponto de vista da química. Açúcar é um polihidroxialdeído, tá? Polihidroxialdeído. Aqui, ó, muitas hidroxilas e um aldeído, tá? Ou então é uma polihidroxicetona, tá? Açúcares, do ponto de vista químico, tá? Esquece a biologia. Do ponto de vista químico, alguns açúcares, como a glicose, são muitas hidroxilas e um aldeído, polihidroxialdeído, ou muitas hidroxilas e uma cetona, polihidroxicetona. Essas duas palavras já caíram em prova do Enem, tá? Polihidroxialdeído e polihidroxicetona. Só não era a resposta, tá? Só não era a resposta. Tá certo? Só não era a resposta, tá? Polihidroxialdeído, polihidroxicetona. Tá certo? Mas aqui, ó, colchicina, um antimitótico, uma substância antimitótica, bloqueador de mitose, tá? Bloqueador de mitose, tá certo? Então, olha aqui, ó, esses ozinhos aqui, ó, esses 4 ozinhos aqui, ó, entre carbonos, ó, todos eles, OCH3, OCH3, função éter, função éter. Agora, esse C dupla O entre carbonos, esse C dupla O entre carbonos, cetona, muito bem. E aqui um C dupla O com um N do lado, ó. C dupla O com um N do lado. C dupla O com um N do lado, amida. Muito bem. Função amida. Tá? Função amida. Então, isso é colchicina, um antimitótico. Gente, olha aqui, ó, responde aí no chat aí. Quantos anéis benzênicos tem na colchicina? Quantos anéis benzênicos tem na colchicina? Quantos anéis benzênicos? Um, né? Só esse aqui. Ó. Esse aqui não é, não. Tá? Esse aqui não é, não, porque tem 7 carbonos.
anel benzênico tem 6 carbonos com duplas alternadas. Esse aqui tem 7, tá? É perigosíssimo isso. Na pressa, a gente realmente não vê. Tá? Na pressa, a gente realmente não vê. A gente só vê as duplas aqui, pá, anel benzeno. Esse não é. E atenção, não é molécula que eu inventei para pegar vocês, não. É molécula que existe mesmo. Já caiu em prova várias vezes, que é a colchicina. Tá? Inclusive, foi tentado como medicamento anti-Covid aí. Ela foi tentada e não deu certo, não. Paracetamol, acetaminofém, Tilenol, né? Olha o OH aqui, ó. Função é essa? Fenol, né? Cuidado, tá? C dupla ON, né? Já sabemos, ó. Amida, né? Aqui, ó, de novo, um éter, né? De novo, um fenol, né? Então, esse é o eugenol. O eugenol é aquele antisséptico que usa em dentista, tá? Na verdade, é óleo de cravo. Cravo é aquela especiaria, né? Cravo. O óleo dele, se você mastigar um dentinho de cravo ali, você vai sentir um gosto, né? Aquele gosto de dentista, que você vai e sai com a boca aquele gosto de dentista. É o eugenol, tá? É esse aí, ó. Ele tem um éter e um fenol. O ibuprofeno, um anti-inflamatório, facinho demais, ó. Ácido carboxílico, né? Função ácido carboxílico aqui no ibuprofeno, né? Um anti-inflamatório aí, certo? Cocaína, ó, atenção, ó. Aqui, ó, C dupla O com O na vizinhança, éster. NH2, uma amina primária. Não preciso colocar o primária, não, tá, gente? Eu estou colocando porque, né, aproveitando aí, tá? Agora, essa amina aqui, ó, tá vendo? Essa amina aqui já é uma amina terciária. Já é uma amina terciária, tá? Já é uma amina terciária. Essa aqui, tá? Na morfina, que é um anestésico. Na morfina, que é um anestésico. Olha lá em cima, ó. Fenol. Aqui já é álcool. E aqui é éter. Aqui é éter. Lembrando só que esses tracinhos pontilhado é porque o grupo está para trás, né? Esse mais fortinho, os grupos estão para frente, né? Então, isso aqui é uma mina terciária. Aqui é uma mina terciária, tá? Então, essas representações para frente e para trás aí, tá certo? Ah, aliás, gente, uma coisa importante, tá? Que eu reparei também em alguns exercícios, o pessoal cobrando muito antes da hora, eu não gosto de falar agora, não, mas cobrando muito antes da hora, o conceito de carbono quiral, tá? Carbono quiral ou carbono assimétrico, tá? Carbono quiral ou carbono assimétrico, tá? Que é aquele que está ligado em 4 coisas diferentes. 4 coisas diferentes. Então, aqui, ó, esse carbono aqui, ó, ele é quiral. Ele está ligado num hidrogênio. Ele está ligado nesse carbono que tem dupla, tá? Ele está ligado nesse carbono que está ligado nesse nitrogênio, e ele está ligado nesse carbono que está ligado só em carbonos sem dupla. Então, esse carbono aqui é quiral. Está ligado em 4 coisas diferentes. 4 coisas diferentes. Esse carbono aqui também é quiral. Ele está ligado num carbono ali do oxigênio, num carbono com dupla, num hidrogênio que não foi representado e num OH. Esse carbono aqui também é quiral. Está ligado no oxigênio, está ligado no hidrogênio, está ligado nesse carbono do OH e nesse carbono aqui que não tem OH. Tá? Então, isso é o chamado carbono quiral, carbono assimétrico, carbono quiral. Tá? Tem vários aí, em vários locais aí, certo? Bom,
Continuando aqui as funções, depois eu mostro mais carboquirol. Continuando as funções, a lidocaína, que é um parente da cocaína, inclusive esse pedacinho aqui, ó, NCH2CH3, NCH2CH3, é o mesmo aqui, ó, tá vendo? É o mesmo aqui, amina terciária, né? E aqui uma amida. Né? A heroína, né, que é outra droga, né? Então aqui tem um éster, aqui tem um éter, aqui tem outro éster e aqui tem uma amina terciária. Né? A heroína, ela é parente da morfina. A heroína, ela é parente da morfina. Inclusive tem essas estruturas parecidas aqui. A heroína é um parente da morfina. E a cocaína é um parente da lidocaína. Tá? Tem regiões parecidas aí nas moléculas. Tá? Cefalexina é um antibiótico. Que função é essa aqui em cima? Aqui em cima. É uma amina primária. Muito bem. Né? C-O-N. C-O-N. Aqui, ó. Essas duas aqui, ó. São amidas. As duas aqui. Tá? As duas aqui é C-O-N. As duas. Tá? E aqui embaixo? C-O-H. É um ácido carboxílico. Agora aqui, ó, tá? Aqui, ó. Esse enxofre entre carbonos, aí tem vários nomes, tá? Aí tem vários nomes. Essa função aqui, tá? Pode ser chamada de tioéter, tá? Pode ser chamada de tioéter. Quer dizer, é um éter, né? Só que em vez do O, tem o S, que é vizinho de baixo do oxigênio na tabela periódica, né? Então, tio é enxofre. Então, é um éter, em vez de ter oxigênio, tem um enxofre. É um tioéter. Alguns chamam de sulfo composto, tá? Mas pode chamar de tioéter. Tá? Agora, aqui, ó, nitro composto. Trinitro. Ó, 3 grupos nitro ligado no tolueno. Nós já vamos aprender esse tolueno aqui, ó. Trinitrotolueno, TNT, explosivo. Né? Explosivo. E essa aqui de baixo eu inventei, tá? Essa aqui eu inventei porque eu não achei uma para completar. E os outros? Função aqui no cantinho, qual que é? Embaixo aqui, esse OH. Qual a função? Enol. Aqui, ó. Lembrando que tem um C aqui, hein? Aqui é enol. Aqui é OH, o carbono com dupla. O pessoal respondeu aí álcool, tá? É enol. Enol. OH no carbono com dupla. Cuidado. Tá? OH no carbono com dupla. Tá? OH no carbono com dupla. Enol. Tá? E aqui, ó, C-tripla-N. C-tripla-N. Aí é uma nitrila. Tá? Aqui, ó, o iodo, o halogênio, haleto. O SH, tiol. E aqui, SO3H. Ou HSO3, tanto faz. SO3H, um ácido sulfônico. Um ácido sulfônico. Tá? Ácido sulfônico. Beleza? Então, aí, um monte de funções aí, né? E aqui, gente, né? Alguns exemplos aqui de 3 substâncias que o pessoal tem feito tatuagem, né? Com essas substâncias, né? O pessoal tem feito. Então, o sujeito vai... Isso aqui é uma tatuagem no ombro, né? Tá a camiseta. Não é bumbum, não, tá? Isso aqui é uma camiseta aqui, né? Esse aqui é o ombro do Caio Castro, né? Aquele artista aí, ator global aí, né? Fez essa tatuagem aí de uma adrenalina, né? Adrenalina, substância que é estimulante. Fenol, álcool, amina,
né? Esse carbono aqui é quiral, esse carbono é quiral, tem um hidrogênio ligado aqui que você não está vendo, né? Então, ele tem um OH, um hidrogênio, um anel aromático e um CH2, está vendo? Ligado em 4 coisas diferentes, né? Ligado em 4 coisas diferentes. Então, aqui, ó, um carbono quiral, tá? Ou assimétrico, ligado em 4 coisas diferentes. Já posso colocar isso aí nas questões, tá? Carbono quiral, carbono assimétrico. Então, esse aqui é do Caio Castro. E você vê que é um cara que tem dinheiro, né? Uma tatuagem bonita, né? Bem feitinha, as linhazinhas perfeitas, tal, né? Agora, aqui é aquela tatuagem, o sujeito não tem dinheiro, né? Aí pede um amigo que está aprendendo a fazer tatuagem, né? Fazer uma serotonina aí, ó, alerta, atenção, né? Aí tá lá o fenol, tá a amina, tá a ultramina, aí sai essa coisa grosseira aqui, né? É alerta mesmo, isso aqui é sinal de alerta mesmo. E aqui é uma dopamina, né? Substância responsável por estimular o organismo, muito relacionada às emoções, né? A memória, né? Dopamina, 2 grupos fenol, 1 grupo amina. Você vê que o cara está aprendendo aqui também, então os traços meio tortos aqui, umas ligações aqui de tamanho irregular. O Caio Castro lá tem grana, né? Aí sai mais bonitinho lá a tatuagem dele. A cara do Enem isso aqui, né, gente? Cara do Enem, tá? Eles colocar uma tatuagem dessas aí na prova, né? E falar, algumas pessoas têm feito tatuagens representando substâncias, né? Relacionadas com as emoções, memórias, estímulos do organismo, tal. As funções, por exemplo. Cara do Enem fazer uma questão sobre isso aí, tá? Cara do Enem.